Eu quero ler aqui João 12. Eu vou ler dois trechos, do 9 ao 11 e depois do 42 ao 43. João 12, 9 fala assim: Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E eles foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderiam também matar a Lázaro. Por quê? Por causa dele, muitos dos judeus se afastaram e creram em Jesus. Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Depois do se afastarem e creram em Jesus, eu fui para o 42, tá? 42. Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém. Amém, Senhor. Deus amado, eu te peço que nesse momento não seja eu a falar, mas seja o Senhor. Oh Deus, nós podemos crer hoje, e mesmo assim, se amanhã nós falecermos, nós podemos não nos achegar a pé próximo de Ti, porque nós temos que a todo momento, Senhor, refletir na Sua palavra. Nós temos que a todo momento procurar fazer o correto, procurar seguir, Senhor, os Teus ensinamentos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a alcançar a estatura do varão perfeito e que nós possamos estar contigo um dia na Nova Jerusalém. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos. É uma coisa interessante. É como que Jesus se relaciona com uma família. Uma família onde os membros são completamente diferentes na sua forma de ver o mundo, na sua forma de ver a vida. Jesus, é claro, ele trata todos da mesma forma, mas a resposta de cada um é bem diferente. Quero falar de três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. São irmãos entre si e amigos de Jesus. Então, amigos que eu não me lembro, eu cheguei a dar uma procurada e não achei, Jesus ter chorado por mais alguém. Ele lamenta por Jerusalém, em Lucas 19, do 41 ao 44, que fala assim: E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti e te sitiarão, e te manterão em cada lado, e te derrubarão no chão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. E eles não deixarão em ti uma pedra sobre a outra, pois tu não conheceste o tempo da sua visitação. Esse choro é mais um choro simbólico, né? Porque ele está chorando por uma cidade, por um povo. Mas choro, choro só com Lázaro. Em Lucas 10, 40, é interessante, porque Marta dá uma bronca em Jesus, falando assim: Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. Ela entende que os outros poderiam ouvir Jesus, mas que ela e a irmã deviam ficar nos bastidores, né, ali por trás, servindo, fazendo com que tudo corresse bem, que nada faltasse para ninguém. Porém, faltava algo à própria Marta. E Jesus falou isso nos versículos 41 e 42. E Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Irmãos, e preste atenção nisso, a qual não lhe será
tomada. E aí, ao ouvir isso, Marta podia ter mudado. Mas eu creio que era da personalidade dela servir. Eu sempre falo para a Sandra que a minha linguagem do amor, e eu não estou falando daquele livro, né? Tem um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor, né? Talvez ele até se encaixe na quarta linguagem, que é de atos de serviço. Né? A minha linguagem de amor é cozinhar. Eu cozinho com prazer e eu não me canso mentalmente. Né? Fisicamente é impossível você não se cansar. Né? Tem alguns pratos que o pessoal pede para fazer aqui, que quando acaba eu estou só a capa do Batman. Mas mentalmente eu fico tranquilo, eu fico bom. A, a, a linguagem de amor da Marta, né, como eu acabei de falar, eu entendo que ela era de serviço. Não que ela fosse mesquinha, mandona. E se você lê o texto sem tentar entender a entrelinha dele, você acha que Marta era a chata. Né? Mas lendo com um pouco mais de calma, eu tento a entender que era a forma dela amar Jesus. Né? Mas aí tem um problema nesse de você ficar apenas servindo. Será que ela tirava tempo para ouvir? Eu nunca vi, mas eu ouvi algumas histórias, por exemplo, de alguns ministros de louvor, que eles chegam, tocam e vão embora. Eles não ficam para a palavra, eles não ficam para oração. De pastores que chegam em igrejas grandes, chegam pela porta de trás no púlpito, prega, já pega o envelopezinho, ou às vezes na entrada já pega o envelope, né? Da oferta, acaba a ministração, vira as costas e vai embora. Não interage com a igreja, não faz nada. Né? E aí eu acho que essas pessoas, elas entendem a igreja como um emprego, não como uma chance de você cultuar Deus, não como uma oportunidade de você estar mais perto de Deus. Né? Um pouco antes do versículo 9 que eu li, mais precisamente a partir do versículo 1, que eu vou ler agora, a gente tem o seguinte acontecimento. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus, e limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Ou seja, se eu não me enganei na cronologia, a Marta já tinha reclamado com Jesus, Jesus já tinha falado da melhor parte. E aí, no primeiro versículo, Marta continuava servindo. Né? E a Maria, ela, enquanto Marta não mudou o modus operandi, né, de abrir, se mantendo no serviço, a Marta ela foi para outro nível. Ela subiu. Se antes ela estava aos pés ouvindo, agora ela colocou. Ela não estava só se alimentando. Ela ungiu o mestre. Ela chorou. Ela se entregou. Ela secou. Na falta de um pano ali do lado, para ela não perder tempo de buscar pano, ela catou o próprio cabelo dela e secou os pés dele. Né? E aí, eu falei das duas irmãs e o Lázaro. Eu não sei se vocês notaram, mas Lázaro é pouco falado. Pouco se fala nele. Né? E aí eu fiz a seguinte associação. Ele é aquele irmão que ele chega na igreja, senta num cantinho, você quase não ouve ele cantar o louvor, você não vê ele entrar em mistério, você não ouve um amém dele. E aí, pela lógica, você pode chegar à conclusão que ele é frio, correto? Ou, ou então que ele vê o culto apenas como um acontecimento social. Então, ele não entende, né, dessa linha de pensamento, que a igreja é um local para você se soltar e engrandecer a Deus. E aí, indo de um lado para o outro,
do 8 para o 88. Tem aquele irmão que já vai chegando, sorridente, já vai cumprimentando todo mundo, né? Que afinado ou desafinado ele canta todos os louvores. No meio dos louvores ele entra em mistério. O pregador precisa gritar porque ele está falando em mistério, ele está falando amém. Aí o cara lá na mesa de som, eu tenho que aumentar mais ainda o microfone para poder ultrapassar a voz dessa pessoa, né? Para superar o amém dele. E aí, pela mesma lógica que eu falei, eu tenho que falar que esse é 10 e que o primeiro é 0. Pode ser tudo isso, pode não ser nada disso. Mas tenham certeza de uma coisa, irmãos. Se você está aqui nessa live hoje, ou está na igreja no domingo, fisicamente, ou pela própria live, não foi uma decisão tua. É uma decisão do próprio Deus, que desejava que você ouvisse essa palavra, que você se edificasse através dela, e que domingo você vai receber um novo alimento, um novo reforço. Lázaro, apesar de pouco citado, ele era tão importante para Jesus que se nós formos em João 11, do 33 ao 35, você lê assim: quando Jesus, pois, a viu chorar, estava falando sobre Maria, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. E disse: onde tu pusestes? E eles disseram: Senhor, vem ver. E aí, o 35, o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Só que, vejam bem, irmãos, um pouco antes dele chegar lá, quando o aviso chegou que ele estava mal, ele falou para os apóstolos que ele não estava morto, que ele estava dormindo. Falou que ali era para o engrandecimento de Deus. Mas mesmo assim, ele chorou, mesmo sabendo que Lázaro dormia. Ele chorou, mesmo sabendo que aquele acontecimento iria glorificar Deus. E sabe por que Jesus chorou? Porque Lázaro era importante para ele como amigo. Não só como testemunho vivo, né? Que toda aquela região se impactou, assim como o endemoniado gadareno, que impactou Decápolis, que são 10 cidades. Lázaro também impactou quem estava à volta dele. O objetivo inicial de Jesus não era que os judeus se afastassem, mas que eles corrigissem o rumo deles. Assim como de Lutero, ao escrever as 95 teses, não era de fundar um novo ramo religioso, mas que a Igreja Católica ajustasse o seu caminho para o que ele entendia ser o correto. O que Lutero ele desejava, na verdade, era que a Igreja Católica Apostólica Romana adotasse algo chamado, que ficou conhecido como cinco solas, né, que é um princípio teológico que surgiu na época, no século XVI, que são considerados pilares da teologia. Esses pilares que deveriam nos nortear, que são sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus, solo Deo Gloria. Sola Escritura quer dizer somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e para a prática cristã. Sola Fide, somente a fé. A justificação diante de Deus é recebida somente pela fé, sem a necessidade de obras. Sola Gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus, concedido por sua graça, não por mérito humano. Solos Christus, somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, a única fonte de salvação. Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. Pode ser um italiano com a mão fechada aqui. Todas as coisas são feitas para a glória de Deus, e a Ele somente deve ser dada a glória. Né? Mediante o que eu acabei de dizer, teria sentido Jesus ter cumprido toda a Torá com o objetivo de mostrar aos judeus que sim era possível cumprir a lei, mas que Deus, na verdade, ele queria fornecer a graça se eles se rendessem a Deus. Né? Apesar dele ter colocado a lei para o povo de Israel, por escolha do próprio
Né? O próprio povo de Israel sofreu. É que nem eu falei da última vez que eu preguei. A gente culpa o diabo por problemas que somos nós que fazemos. Entendeu? O desejo de Deus era libertá-los da lei. Vocês se lembram da parábola do rei, em Mateus 22, do 1 a 14? O filho do rei ia ter bodas. Convidou seus concidadãos. Todo mundo arrumou desculpa. Aí o que ele fez? Ele radicalizou. Mandou o cego chamar todos que achassem nas ruas. Bom, mal. A única exceção que ele fez foi em relação às vestes de um dos convidados que não estava adequada. E essas vestes, eu entendo que elas podem significar a forma como a gente chega perante Deus. Né? Entendam que nenhum servo percebeu. Quem percebeu foi o próprio rei, e ele questionou. Às vezes a gente olha para o lado e julga. Tem uma charge que é muito legal. É um cara gordão, vestido de roqueiro, barbudo, com lenço na cabeça, entendeu? E um livro na mão, e ele falando: Deus, me perdoa, eu não sou digno. Ele só ficava pensando: Deus, me perdoa, eu não sou digno. E do lado, um casal todo social, cara de terno, a mulher com o vestido comprido, falando: Nossa, esse cara deve ser no mínimo um drogado. Não é a gente que faz a acepção. Foi o que o presbítero pregou e o pastor comentou: o joio do trigo. A gente não tem esse discernimento. E se a gente tentar fazer, a gente vai fazer mais mal do que bem. E o que o rei fez? Ele fez o que está escrito no versículo 13. Né? Porque quando o rei perguntou das vestes, ele fez aquela cara, né, de que a gente. Sabe quando a gente faz alguma coisa errada? E quando olha para trás tem alguém com o braço cruzado e bater no pé? Que viu? Então, essa era a reação dele. Aí ele falou, assim no versículo 13: Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tem um pastor que tem uma definição que eu considero muito inteligente, que sempre que eu posso eu uso. Quando alguém falar para mim, todos os caminhos levam a Deus, eu concordo com ele, mas eu completo. Só que quando você chegar na frente de Deus, você já sabe onde ele vai te mandar depois. Porque todos nós seremos julgados. Não importa o que você faça. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Levam sim. Só que quando chegar lá, você vai ser julgado e vai receber uma sentença. Entendeu? E aí, como diria aquela presidenta, a nossa presidenta, diuturnamente e noturnamente, nós temos uma decisão. E a cada decisão que a gente toma, a gente pode ir para um caminho estreito ou para um caminho largo. Se Jesus tivesse vindo, primeiramente, para todo mundo, ele teria que cumprir a Torá, que é a judaica, a lei do Palitripitacã, que é a lei budista, ele teria que cumprir o Alcorão para poder libertar todo mundo. O livro de Mórmon, mas infelizmente para os judeus, infelizmente para nós, os seus não o reconheceram, que é o título que eu coloquei nessa palavra, né? E isso me leva ao próprio livro de João, no capítulo 1, no versículo de 10 a 13, que fala assim: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os fariseus, eles tinham a lei como algo bastante rentável. Né? E tem uma frase jocosa em relação aos crentes, mas que infelizmente é verdadeira em algumas denominações, que fala assim: pequenas igrejas, grandes negócios. Né? E devido a isso, os olhos de muitos se fecham. Né? E quando a gente ganha algo, não necessariamente financeiro, às vezes a gente ganha status, a gente ganha poder.
né? Como diz no capítulo, no versículo 42. Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga. Nessa passagem, eles estavam planejando matar Lázaro e Jesus. Um por ter feito o milagre e o outro por ser um milagre. Né? Mas, quantos irmãos sérios a gente conhece que sabem que tem algo errado em seus ministérios, mas por ter um cargo, por ter algum privilégio, prefere ficar em silêncio? Os sacerdotes que confrontavam as pregações de Jesus com a Torá sabiam que Jesus estava certo. Eles eram estudiosos, mas por diversas razões eles queriam matá-lo. Manter a estrutura era necessário. Os milagres de Jesus incomodavam, não só porque eles eram incontestáveis, mas também porque ele não vinha de uma linhagem sacerdotal. Ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, ao contrário de João Batista. Né? João Batista, ele tinha uma linhagem para ser sumo sacerdote mais do que o sumo sacerdote daquele ano. Se fosse né, por merecimento, era para ser João Batista. E esse mesmo João Batista falava para os seus seguidores pararem de seguir e passar a seguir Jesus. Que no versículo 35 ao 39 de João 1, fala assim: no dia seguinte, João estava novamente ali com dois de seus discípulos e, olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos o ouviram falar e eles seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se e, vendo, o seguiam. Disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? E ele disse: Vinde e vereis. Eles foram, viram onde morava e permaneceram com ele naquele dia, porque era cerca da hora 10ª. E aí, irmãos, nesse momento, Jesus está perguntando para cada um de nós, irmão, irmã, o que você busca? Você está em busca de cura física? Você está em busca de conforto espiritual? Você está em busca de entender o tsunami que tomou conta do seu entorno? E as respostas deles são simples. Vem e vê. É o que está escrito em Isaías 41:10. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Lembram quando na igreja eu falei a parte de uma música chamada Rastros na Areia, do Duque Dalvan? Então, eu descobri que provavelmente ela é inspirada num poema chamado Pegadas na Areia, de uma missionária norte-americana, da Pensilvânia, chamada Mary Stevenson. E eu encerro, passando para a Bruna, profetizando que a nossa fé vai alcançar um tamanho patamar que, quando tudo estiver caindo em nossa volta, e nós só observarmos duas pegadas na areia, elas não serão nossas, elas são de Jesus. Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade e passar para a irmã Bruno.